Olá pessoal, aqui é a professora Maria, estou passando aqui para discutir um pouco com vocês sobre gestão, avaliação e planejamento escolar. Sejam bem-vindos e vamos dar início aqui à continuidade do nosso trabalho e vamos tratar hoje do planejamento dentro das instituições de ensino. O que é o planejamento? Vamos ver aqui que o planejamento escolar. O planejamento escolar é o registro de todas as definições de uma instituição de ensino para o início de um novo ano letivo. É o documento que norteia as atividades a serem desenvolvidas na escola, definindo prioridades, metas, normas, currículos, recursos, entre outros itens. Mais do que um documento, o planejamento é um compromisso de toda a comunidade escolar com os objetivos da instituição para aquele período. Ou seja, o planejamento ele é algo muito amplo e muito importante dentro de uma instituição. Se nós não tivermos um bom planejamento, nós não vamos conseguir alcançar um bom resultado. A escola que não se planeja, até mesmo trazendo para a nossa vida pessoal, se nós não tivermos um bom planejamento, nós vamos acabar fazendo algumas coisas que não são prioridades e vamos deixar algumas algumas prioridades em segundo plano, né? Então, nós podemos dizer que qualquer coisa que acontece em uma instituição de ensino deve estar devidamente organizado como parte de um planejamento escolar. Antecipar as atividades pedagógicas é fundamental para assegurar a qualidade do ensino-aprendizagem. Aqui também é importante ressaltarmos que para que um planejamento ele seja um momento de reflexão, é preciso que haja a interação entre todos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, o momento de planejamento é um momento de reflexão, é um momento de análise, é um momento de previsão daquilo que pretendemos desenvolver ao longo de um período. Então, esse planejamento que a gente fala, nós falamos de um planejamento do início do ano letivo, mas o planejamento ele não acontece somente no início do ano letivo. Esse planejamento ele acontece cotidianamente. É necessário que a escola como um todo, a escola enquanto gestão, enquanto instituição de ensino, ela tem um planejamento amplo que envolve todos os setores daquela instituição. E cada setor ele tem um planejamento individual, ou seja, cada professor tem o seu planejamento. Para cada tipo de aula é um planejamento específico. Se vamos comemorar uma data comemorativa, é um outro planejamento. Se vamos realizar um projeto, é preciso um novo planejamento. Esse ano, especificamente, nós estamos vivendo uma excepcionalidade, onde nós fizemos um planejamento, esse planejamento ele teve que ser engavetado. Talvez ele não seja mais retomado esse ano, porque nós estamos em um período em que as nossas escolas tiveram que fechar. Nós vamos ter que voltar mais com um outro planejamento. E esse planejamento ele vai se tomando forma, ele vai se definindo à medida em que os acontecimentos vão ocorrendo. Então, o que muitas vezes faz com que o planejamento ele não venha a ter efeitos é porque ele é simplesmente um documento feito para cumprir com uma burocracia e ele é engavetado. Então, o planejamento ele deve ser algo vivo, algo dinâmico, porque ele tem uma importância dentro desse processo. E qual é a importância do planejamento?
Assim como o planejamento se faz necessário em todos os tipos de negócios, empresa ou instituição, o planejamento escolar é importante para quê? Então, para que é importante que eu tenha um bom planejamento escolar? Para garantir a aplicação das diretrizes nacionais e locais na construção dos currículos e na realidade escolar, para que possamos avaliar de que forma o projeto político-pedagógico, que também é algo essencial e muito importante. Esse projeto político-pedagógico ele precisa ser algo vivo dentro das nossas escolas, porque é ele quem vai definir o bom andamento da instituição. Então, ele precisa ser um documento que realmente é acessível, que os pais têm acesso, que os professores têm acesso, que os alunos têm acesso, para que, de fato, possamos alcançar esse objetivo. Na maioria das vezes, o projeto político-pedagógico, ele está lá engavetado, e ano após ano ele é só mudar a data. E por isso acaba que nada vem acontecendo de mudança naquela escola. Mas por quê? Porque é uma escola que tem um projeto político-pedagógico que não é ativo. Ele está lá só para cumprir com a burocracia, mas de fato as ações não são colocadas em prática. É importante também o planejamento para planejar, organizar e facilitar a rotina dos professores e outros funcionários da escola. Elaborar os currículos e o calendário escolar. Então, cada escola ela elabora o seu currículo de acordo com as diretrizes nacionais e ela tem autonomia para elaborar o seu calendário ou reelaborar o seu calendário, como é o caso do que nós estamos vivendo agora, né? Todos os calendários escolares no Brasil e no mundo inteiro, eles terão que ser reconstruídos, refeitos, né? Repensados, de que maneira vamos poder reorganizar a fim de alcançar os nossos objetivos. Definir papéis claros, objetivos e atingíveis a pontos de feedback para toda a equipe escolar. Então, há necessidade de haver essa troca, de haver esse feedback entre todos os envolvidos nesse processo. Então, o ato de planejar não é um ato isolado. O ato de planejar é um ato de tomada de consciência, de reflexão, de criar novas estratégias, saber para onde estamos indo, de que maneira vamos conduzir essa situação, né? Se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, então não existe alternativas ao planejamento. Ou seja, ou planejamos ou somos escravos das circunstâncias. Veja só, isso é muito interessante porque quando nós nos planejamos, é possível que alguma coisa saia diferente daquilo que nós pensamos, porque imprevistos acontecem, nós trabalhamos com seres humanos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, então é possível que o planejamento, alguma coisa saia de errado, mas a garantia de que vai dar certo é bem maior do que quando nós não planejamos. Então, quando nós não planejamos, seguramente nós temos aí muitos problemas à frente. Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro. Quem não planeja é governado pela contingência, por outros atores que planejam e têm certas vontades e determinados interesses sobre a realidade. Então, o ato de planejar aqui, ele é crucial para que nós possamos ter uma segurança daquilo que nós vamos fazer e para que nós possamos chegar ao final de uma etapa, ao final de um processo e fazer uma avaliação, saber quais habilidades foram atingidas, quais não foram, o que precisam ser retomado, o que precisa ser, que novas orientações precisamos dar dentro desse processo. O que é aqui o PPP? O PPP é uma ferramenta de planejamento e avaliação que deve ser usada como uma espécie de guia, cada vez que uma decisão precisa ser tomada. Embora ele também deva ser elaborado com auxílio de toda a comunidade escolar, ele é mais complexo do que o planejamento. Nele,
constam aspectos como, ou seja, o projeto político-pedagógico, ele é algo amplo, ele é algo que dentro dele está o planejamento, mas ele é algo muito amplo porque ele vai definir ali toda a existência daquela instituição, todos os projetos, todas as metas, todas as dificuldades, ou seja, tudo que engloba aquela instituição deve estar aqui, deve ser mencionada dentro desse projeto. A missão, o que é a missão? É a visão de valores da escola. Juntos, eles formam a identidade da escola, determinam qual é o propósito da instituição e quais as aspirações e suas crenças. Ou seja, dentro do projeto político-pedagógico, nós temos ali a missão da escola. O que é qual é a função da escola dentro de uma dada sociedade? O que a escola quer? Qual é a filosofia dessa instituição? Para onde ela está caminhando? Que tipo de homem ela quer formar? Né? Que tipo de homem eu quero formar? Quais são as ações? Quais são as metas? Quais são as atitudes que precisam ser tomadas por todos os que estão envolvidos dentro desse processo para que nós venhamos a alcançar o nosso objetivo? Dentro do PPP também nós temos clareza da nossa clientela, ou seja, qual é o público-alvo a quem se dirige os seus serviços. Aqui são os stakeholders, né, que se chama, que é uma palavra bem comum dentro da gestão. Eu preciso saber para onde estão indo os meus alunos. Quem são os stakeholders que vão receber esses alunos? Se eu sou uma escola de ensino fundamental, é óbvio que o meu stakeholder é a escola de ensino médio. Se eu sou uma escola de educação infantil, meu stakeholder é uma escola de ensino fundamental. Eu preciso saber, preciso fazer uma pesquisa, como é que estão chegando os meus alunos aqui? E aí eu vou tomar nota. Os alunos chegaram com dificuldade em leitura e escrita. Então, dentro do meu próximo planejamento, já é uma das minhas metas, já é uma das minhas ações, trabalhar para sanar essa dificuldade. Que tipo de comunidade eu estou inserida? Eu estou em um grande centro, eu estou numa comunidade menos favorecida. Como é o meu público-alvo? Quem são os meus alunos? Quem são os seus pais? Como eles vivem? Então, essas informações, elas são fundamentais na hora de tomarmos as nossas decisões. As diretrizes, os recursos. Dentro do meu PPP eu também vou definir lá o que eu tenho de recursos. De onde virão os recursos financeiros necessários para a escola e como eles serão empregados. Então, lá no projeto político-pedagógico, eu também vou definir a aplicabilidade dos recursos financeiros, de onde eles virão e quais serão, de que maneira esse recurso tem que ser aplicado, a fim de que não haja desperdício com coisas que são supérfluas naquele momento. As diretrizes pedagógicas. Qual será o currículo escolar a selecionado? Ou seja, os materiais didáticos a serem usados, as metodologias utilizadas, as metas de aprendizagem a serem alcançadas e etc. Ou seja, as diretrizes pedagógicas é onde de fato eu vou apresentar o meu currículo. Quais disciplinas nós temos dentro do currículo? A base comum, que são aquelas disciplinas que são obrigatórias a todas as escolas nacionais, que é o quê? O português, matemática, ciência, história, geografia e uma língua estrangeira, que no caso das escolas brasileiras, a língua oficial é o segundo idioma aqui mais utilizado pelas escolas é o inglês. E aí nós temos a parte diversificada. O que é a parte diversificada? São aquelas disciplinas complementares que a escola vai colocar em seu currículo de acordo com a sua condição de oferecer. Então, se eu tenho condição de oferecer 2 idiomas estrangeiros, eu vou oferecer 2 idiomas estrangeiros. Se eu tenho condições de colocar disciplinas X ou Y no meu currículo, isso vai depender da minha condição, da minha disponibilidade para oferecer, e isso eu vou poder colocar porque existe uma parte diversificada que me dá
essa abertura, essa liberdade. Nós temos aqui o plano de ação e nele contém os objetivos, as ações a serem feitas, os responsáveis por cada uma das ações e seus prazos de execução. Ou seja, o plano de ação é muito importante porque se eu tenho um plano de ação, eu tenho um controle das atividades a serem desenvolvidas. E esse plano de ação, ele precisa que todos os envolvidos nesse projeto, ele realmente tenha responsabilidades dentro desse plano de ação. O que compete a cada um? Qual é a responsabilidade de cada um? Então, esse projeto político-pedagógico, ele não é de responsabilidade somente do gestor escolar. Todos os envolvidos nesse projeto, nesse processo, são responsáveis pelo projeto político-pedagógico. Um outro elemento também que nós não podemos deixar de refletir sobre ele dentro das nossas escolas é a questão da avaliação escolar. Então, a avaliação escolar sempre foi um dos grandes mitos, das grandes dificuldades que nós encontramos aí dentro do processo, porque nós sabemos muito pouco ou avaliamos muito mal devido ao processo cultural no qual nós fomos submetidos, fomos apresentados à avaliação desde o início. Mas aqui nós temos alguns conceitos do que é a avaliação, trazido por esse grande educador, especialista em avaliação, que é o Cipriano Lucchesi. Ele diz que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia o professor na tomada de decisão sobre o trabalho. Golias, que não é o Golias da Bíblia, é o Golias da educação aqui, ele fala que a avaliação é entendida como um processo dinâmico, contínuo e sistemático que acompanha o desenrolar do ato educativo. E Piletti, ele dizia que é um processo contínuo de pesquisas que visa a interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes de nossos alunos. Ou seja, por muito tempo a avaliação ela foi vista como um método para medir, para classificar os que são bons e os que não são tão bons. Ou seja, aquele aluno que tirava 10 era um aluno excelente. E aquele aluno que tirava um 5, por exemplo, era um aluno ruim e aquele deveria ser deixado de lado. E essa concepção de avaliação, ela vem mudando ao longo dos tempos, nós precisamos refletir, porque uma das atividades mais difíceis de ser realizada dentro da sala de aula é o ato de avaliar. Porém, ele é possível quando nós tomamos certos cuidados. Continuando aqui com a reflexão de Lucchesi, ele diz que métodos devem ser usados no processo de avaliação. A avaliação é constituída de instrumentos de diagnóstico, que leva a uma intervenção visando a melhoria da aprendizagem. Se ela for obtida, o estudante será sempre aprovado, por ter adquirido os conhecimentos e as habilidades necessárias. A avaliação é inclusiva, porque o estudante vai ser ajudado a dar um passo à frente. Essa concepção político-pedagógica é para que todos os alunos, e por outro lado, é um ato dialógico que implica necessariamente uma negociação entre o professor e o estudante. Então veja só que a avaliação, aqui vamos pegar aqui o ponto da avaliação diagnóstica que ele trata e vamos perceber o seguinte, que a avaliação diagnóstica, ela não existe um método, não existe um critério que diga, essa avaliação é uma avaliação formativa, essa avaliação é uma avaliação contínua e essa avaliação é uma avaliação diagnóstica. O que vai definir notoriamente o tipo de avaliação vai ser a finalidade com a qual ela foi empregada.
Então, a avaliação diagnóstica não necessariamente ela vai ser feita só no início do processo. Isso vai depender da intencionalidade que você vai dar a essa avaliação. A avaliação, na verdade, ela deve ser feita com a finalidade de reconstruir ou de alinhar as ações do professor. Esse professor deve usar essa avaliação para verificar se aquelas habilidades que foram previstas lá no planejamento, aquelas habilidades que foram trabalhadas em sala de aula pelo professor, realmente foram absorvidas, foram desenvolvidas no aluno. Então, avaliar notoriamente a eficácia das ações do professor. Então, nós precisamos mudar aí o nosso conceito de avaliação relacionado simplesmente à nota. Eu vou avaliar para ver se o menino, se ele aprendeu, vai tirar 10, se ele não aprendeu, vai tirar 0. Na verdade, a avaliação ela não pode continuar com esse conceito. A avaliação ela é tanto para o aluno quanto para o professor. Para o aluno no sentido de que eu vou avaliar para saber se o meu aluno desenvolveu as habilidades propostas para aquele conhecimento. E vou avaliar o professor no sentido de saber se as minhas ações, se as ações praticadas, elas foram efetivamente eficientes, se ela conseguiu atingir os nossos alunos. Então, eu preciso ter clareza do que realmente espero em cada situação de avaliação. Segundo Lucchesi 2002, ele diz que a avaliação da aprendizagem é um método de investigar a qualidade dos resultados obtidos ou em construção e, se necessário, intervir para redimensionar a ação pedagógica tendo em vista melhores resultados. O ato de avaliar é um ato de investigar e na investigação há necessidade de quê? Coleta de dados e para tanto necessitamos de instrumentos de coleta de dados elaborados segundo as regras da metodologia científica. Ou seja, o que ele nos diz aqui? Veja só, que a avaliação ela é vista por Lucchesi como uma investigação. E para investigar um fato, eu preciso ter um conjunto de instrumentos para que possa coletar os dados, coletar as informações. Então, na sala de aula, nós precisamos utilizar aí diversos instrumentos, diversas ferramentas para que nós possamos perceber ali a eficácia, a eficiência das ações que nós praticamos e possamos realinhar a partir daí esse processo. Então, não dá para o professor ele aplicar um teste escrito, uma prova escrita, e a partir dali ele emitir um conceito para esse aluno, para que eu possa chegar a definir uma nota para o aluno, porque a gente sabe que, infelizmente, a nota ela ainda faz parte do nosso sistema. Nós não temos uma outra maneira de promover o aluno se não tiver um conceito de nota. Isso é algo que nós estamos amarrados a um sistema que infelizmente trabalha essa ideia, mas nós sabemos que para chegar a essa nota nós deveríamos ter utilizado ali diversos instrumentos. Então o professor ele não pode avaliar somente pelo trabalho, pela prova escrita. Ele precisa observar todo um processo e para observar todo esse processo ele precisa fazer seus registros, precisa fazer uma coleta de dados, ele precisa investigar, ele precisa observar, porque às vezes o aluno ele não consegue responder ali uma prova e tirar um 10. Mas se você for conversar, se você for dar a oportunidade para esse aluno reproduzir esse conhecimento de uma forma prática, que é realmente a forma mais interessante, esse aluno consegue fazer ali um trabalho extraordinário. Então, o professor ele tem que aprender a olhar o seu aluno a partir daquilo que ele realmente
ele consegue mostrar? O que o aluno consegue me mostrar através desses instrumentos? Então, o que o professor tem que aqui realmente tirar da sua agenda é a ideia de prova como instrumento, como ameaça. E muitas vezes a gente sabe que isso ainda acontece. O professor está lá dando aula, ele não tem controle de sua turma e ele fica o tempo todo chamando a atenção. Se você não prestar atenção, no dia da prova eu te pego. Ou seja, ele coloca a avaliação para a criança como sendo uma medida de punição. E a avaliação, ela não deve ter o caráter de tomada, juízo de valor, tomada de decisão e caracteres revelantes da sociedade. Então, essa ideia de avaliação, ela fica lá na educação tradicional. Então, a avaliação hoje ela tem que ser voltada para as nossas ações, ela tem que buscar garantir o sucesso dos nossos alunos. Pesquisar a qualidade dos resultados, produzir indicativos, ou seja, só o aluno deve ser avaliado dentro desse contexto? Claro que não, eu já falei anteriormente que a avaliação ela serve para avaliar as ações do professor, para realinhar esses processos, para que o professor possa perceber até onde foi eficaz aquilo que ele fez, aquilo que ele propôs para a sua turma. Então, nós precisamos aqui usar a avaliação para precisamos entender o desnivelamento que existe em uma turma. Nós sabemos que uma turma ela não é homogênea, nem todos os alunos estão ali no mesmo nível. Então, através da avaliação, nós podemos perceber quais alunos conseguiram desenvolver tais habilidades e quais alunos nós precisamos usar outras metodologias, usar outros meios para fazer com que aquele aluno ali também venha a desenvolver as suas habilidades, né? Que novas ações é importante implementar naquele momento. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, ela propõe a normatizar e organizar a educação no Brasil. No seu artigo 24, ela estabelece que a verificação do rendimento escolar deverá seguir os seguintes critérios. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Ou seja, bem aqui nesse ponto, o que a lei nos orienta a fazer? Nos diz que os aspectos qualitativos devem sobrepor-se aos quantitativos. Na realidade, o que acontece são os quantitativos sobre os qualitativos. Ou seja, nós sabemos que muitas instituições de ensino hoje elas estão preocupadas com a quantidade, com os números, com aqueles números que nem sempre eles condizem com a verdadeira identidade da instituição. Ou seja, não adianta você maquiar, porque no momento que esse aluno sair da sua escola e for para uma outra escola, o conhecimento dele vai ser colocado à prova. Ele vai mostrar se realmente ele tem aquela qualidade. Às vezes a gente vê uma cidade aqui no Brasil, por exemplo, tem cidades que a gente vê que o IDEB está lá em cima. E aí quando você vai lá, conversa com as pessoas, você percebe que a educação daquela cidade não tem bases para ter o IDEB que tem. A gente percebe que nesse momento o que aconteceu? Lá foi priorizado os aspectos quantitativos em vez dos qualitativos. Lá no ponto B diz que possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A avaliação também, ela permite a progressão desses alunos. Mas a progressão desses alunos, a aceleração, no caso da distorção idade série, ela deve ser feita observando os critérios se esse aluno desenvolveu as habilidades, se esse aluno desenvolveu as competências, se esse aluno tem maturidade. Então, é um conjunto de elementos que tem que ser observado antes de tomar essas decisões. No C,
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante a verificação da aprendizagem. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferências paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pela instituição de ensino e seus regimentos. Ou seja, a avaliação, como eu disse, ela serve para realinhar esse processo. E nessa percepção que eu vou ter de quem conseguiu adquirir as habilidades e quem não conseguiu, eu tenho que montar ali um plano de reestruturação, um plano de revitalização desse processo com a recuperação. Ou seja, o aluno ele não pode ser deixado de lado por não ter desenvolvido determinadas habilidades e ele não pode ser jogado para frente sem ter desenvolvido essas habilidades. Então, percebido isso, a escola tem que elaborar um plano de recuperação para que esse aluno não venha a ter prejuízos posteriormente. Para Lucchesi, avaliar juízo de qualidade sobre os dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Há aqui 3 variáveis, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Devem estar juntas para que o ato de avaliar cumpra o seu papel. Ou seja, o tempo todo nós devemos fazer a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Porém, o que vai classificar, não existe uma característica específica para cada um desses tipos de avaliação. O que vai definir uma avaliação diagnóstica, por exemplo, é a intencionalidade, ou seja, é a finalidade com a qual ela foi empregada. O Enem, por exemplo, é uma avaliação diagnóstica? Pode ser que sim, se nós formos olhar do ponto de vista da escola. A escola vai fazer para quê? O intuito da escola ali é ver qual a maior nota, quantos alunos conseguiram passar, quantos alunos conseguiram aprovação, quantos alunos conseguiram a nota máxima em português, quantos alunos, enfim, para a escola nesse momento ela é um diagnóstico. Pro próprio ministério, ela é o quê? Ela é uma avaliação diagnóstica. Para o aluno, ela é o quê? Uma avaliação formativa, porque ele vai permitir ali uma progressão desse aluno segundo a nota obtida. Então, nós devemos sempre lembrar de realizar essas 3 avaliações, mas temos que ter a serenidade na hora de aplicar. Aqui só para retomar onde ele coloca a importância do feedback, ou seja, da conversa e do diálogo entre esses 3 elementos, e aqui nós devemos não nos esquecermos de que quanto mais recursos, quanto mais instrumentos, quanto mais ferramentas você tiver no momento de avaliar, mais transparência você irá obter nos resultados. Que ele reforça que a avaliação diagnóstica, a existência da avaliação traz como função levar o professor a constatar se os alunos estão ou não preparados para adquirir novos conhecimentos e identificar as dificuldades de aprendizagem, ou seja, perceber aqui quais lacunas ficaram, quais lacunas precisam ser preenchidas. A ideia que se tem de avaliação. O que queremos quando avaliamos os nossos alunos? Então, o professor, ele, no seu momento de planejamento, ele precisa ter clareza e segurança do que ele quer, qual o objetivo do avaliar. O avaliar dentro da sua sala, ele não pode ser uma mera burocracia e ele não pode ser um juiz, não pode ser aquele elemento, aquela medida que vai classificar os alunos. Como eu disse anteriormente, a avaliação ela serve para te mostrar aquilo que o aluno conseguiu conquistar e para te mostrar também a eficácia dos seus recursos, dos seus métodos, das suas técnicas aplicadas durante as suas aulas. A avaliação deve ser encarada como uma forma de estimular o aluno e não como um instrumento de punição. Ou seja,
a maneira como você, professor, vai apresentar a avaliação para o seu aluno, ela é muito importante. Se você colocar a avaliação como sendo algo que vai ali definir o futuro dele, obviamente esse aluno ele poderá ter alguns problemas em relação à avaliação. Um exemplo disso, ele não se sentir seguro na hora de avaliar porque ele fica com medo. Aqui é definitivo. Aqui ou eu vou ser classificado como bom ou vou ser classificado como um aluno ruim. Então o professor ele tem que ter esse cuidado, mostrar que a avaliação ela faz parte do processo, mas ela não está ali para julgar, ela está ali para ajudar. Ela é um ponto de partida para que o professor possa ajudar. Aqueles que não foram tão bem, não foi tão bem, mas nós podemos melhorar a partir desses resultados. Então, usar os dados da avaliação para trazer melhorias para a sua prática, trazer melhorias dentro desse processo, para ajudar o aluno a progredir. Articulação do instrumento com os conteúdos planejados, ensinados e aprendidos. Cobrir uma amostra significativa dos resultados ensinados e aprendidos. Compatibilizar as habilidades motoras, mentais, imaginativas com o instrumento, com a habilidade trabalhada. O professor aqui, ele tem que ter uma coerência entre aquilo que ele trabalhou na sala de aula e aquilo que ele vai cobrar. Um exemplo, se eu na sala de aula eu trabalho sempre questões subjetivas e na hora da avaliação eu vou querer trabalhar questões objetivas, não vai dar certo. Há uma incompatibilidade aí entre aquilo que eu trabalhei e aquilo que eu vou cobrar dos meus alunos. Então eu preciso ser coerente entre aquilo que eu ensinei e aquilo que eu vou cobrar. Portanto, a avaliação aqui, para a gente finalizar, ela traz algumas características. Ela deve ser dinâmica, ela deve ser contínua, ela deve ser integrada, ela deve ser progressiva, voltada para o aluno e não para os conteúdos. Veja só, é voltada para o aluno e não para os conteúdos. Eu tenho que estar preocupado com o meu aluno, com o crescimento desse aluno, com o aprendizado dele. O que eu preciso fazer para facilitar o aprendizado do meu aluno? Ela é abrangente e ela é versátil. Então, essas são características determinantes de uma avaliação. Eu tenho que voltar o meu olhar, o meu cuidado, a minha atenção, no sentido de ver que os resultados da minha avaliação não serão usados para fazer um juízo sobre determinado aluno, mas para eu ver aonde de fato nós precisamos fazer ali uma intervenção, trabalhar de uma maneira diferente. E dentro de quando nós vamos planejar a nossa avaliação, elaborar a nossa avaliação, nós temos que colocar ali a nossa emoção. E temos que pensar ali também na emoção que o aluno irá desenvolver durante esse processo. Porque nós sabemos que o resultado das nossas ações depende do nosso estado de espírito. Se eu não estiver emocionalmente bem no momento de uma avaliação, eu não vou conseguir bons resultados. Então, essa serenidade, essa tranquilidade, essa segurança, quem vai passar para o aluno é o professor. Mostrar que a avaliação é uma etapa desse processo, que ele tem que passar por isso com tranquilidade, com serenidade, e que os resultados nada mais serão do que um aparato de informações para que nós possamos continuar crescendo, continuar melhorando, que no final todos possam alcançar o sucesso. Então, espero que vocês tenham compreendido, mas recomendo que vocês procurem se fundamentar mais com algumas leituras, que vocês procurem mais informações sobre esse assunto, porque aqui é só uma breve explanação. Então, meu obrigado a todos.